Apresentação, tá, da defesa da tese, né? O título é Adaptação de domínio, um método de adaptação de domínio hierárquico em modelos de linguagem neural, com aplicação na predição de epítopos de célula B lineares, baseado, né, considerando aí a taxonomia, tá? O orientador é o professor Theo e o co-orientador é o professor Felipe Campeiro. Bom, aqui é a visão geral, tá, do que a gente vai apresentar. Eu vou começar falando aqui da motivação do trabalho, depois a gente entra na hipótese de pesquisa, falar sobre os trabalhos relacionados, né, depois do método proposto, né, detalhar o método que a gente está propondo nessa tese, e a gente vai aplicar esse método a um caso de estudo que a gente selecionou, né, e avaliar os resultados, tá? A gente vai falar das limitações que a gente encontrou na aplicação desse método e das realizações, né? E a gente finaliza aí com os trabalhos futuros. Bom, motivação, né? Adaptação de domínio, ela é um desafio central aí em machine learning, né? É muito comum a gente ter dados em domínios, né, mais abundantes, né, e a gente tentar fazer, ou mais abundantes, ou diferentes, né, e a gente tentar fazer uma transferência de conhecimento, seja de mais abundantes para mais escasso, ou mesmo uma adaptação de tarefa propriamente dito, né. O que acontece é que, em cenários reais, né, a adaptação de domínio, ela frequentemente envolve várias fontes, né? E essas fontes, elas podem estar hierarquicamente distribuídas, né? Arranjadas, né? Então, como exemplo, a gente pode falar de uma ramificação filogenética aqui no campo da biologia, ou mesmo uma progressão evolutiva das línguas, né? A gente pode ter línguas, a gente pode começar aí com o latim, por exemplo, ali do latim vai derivando o francês, o português, né? O espanhol, e assim sucessivamente, né? Para esse tipo de, de task, né, de problema, né, a gente tem uma técnica, né, que é a adaptação Multi-Source Domain Adaptation, né, a adaptação de domínio de múltiplas fontes, né, que já é bastante estudado aí na literatura, né. Entretanto, a adaptação de domínio hierárquica, né, justamente quando a gente tem a estrutura do dado, né, que segue uma determinada hierarquia, né, ela é menos estudada, né, e aqui é o principal objetivo da tese, é justamente, né, mergulhar nesse, nesse campo quando a gente tem essas fontes de dados, né, que elas seguem uma hierarquia, né. Bom, aqui é a hipótese de pesquisa, né? Então, o contexto, a gente tem muitos datasets, né, no, no, no mundo, né, que seguem uma organização hierárquica, né? E normalmente, né, acontece que numa organização hierárquica, né, você tem níveis superiores com mais dados, né, e níveis inferiores mais escassos, né, com menos dados, né? E a nossa hipótese de pesquisa é a seguinte, né? Dado que a gente tem essa estrutura, né, hierárquica, né, como é que a gente poderia efetivamente transferir conhecimento, né, de níveis hierárquicos superiores, né, onde o dado ali ele é mais abundante, para níveis inferiores, né, onde o dado ali ele é menos abundante, tá? Bom, aqui a gente começa com os trabalhos relacionados, né, à adaptação de domínio hierárquica, né? A gente tem um trabalho aí de 2014, né, de Mind the Gap, né? E a ideia aqui é que a estrutura de dados, né, o teu dataset, eles são organizados hierarquicamente, né? E a ideia é você ir refinando, né, descendo de níveis mais gerais para níveis mais específicos, né, e fazendo o alinhamento com o domínio alvo.
O segundo método de adaptação de domínio hierárquico, né, ele usa também a ideia de hierarquia nos dados, né, mas ele pega um caminho é, inverso, né? Ao invés de partir de domínios mais gerais, ele parte de domínios mais específicos, né? Entendendo que se você parte de domínios mais específicos, a capacidade de transferência de conhecimento, de generalização aumenta, tá? E por fim, a gente tem um terceiro método que serviu aí também de inspiração para a gente, né? Adaptação de domínio para modelo de linguagem pré-treinada, né? Nesse tipo de nessa metodologia, né, que é feito basicamente uma hierarquia semântica, né, nos dados, os dados são organizados semanticamente, e o modelo em si, ele é mantido congelado e são criados adaptadores, né, adaptadores dentro de uma hierarquia, né, para poder fazer ali o processo de predição, né, cada predição é acionado uma linha daquele, daquele caminho hierárquico que vai melhor se adequar para fazer o processo de predição no domínio alvo, tá? Então, esses trabalhos serviram de inspiração, né? Principalmente inspiração conceitual, né? Assim, eles têm uma espinha dorsal de quando você vai adaptar você tem vários níveis, domínios, fontes, né? Grande espinha dorsal dele é fazer um alinhamento, digamos assim, progressivo, né? Domínio a domínio, do geral para o mais específico, do específico para o mais geral. E a gente vai ver na descrição do nosso método, da tese, que segue também essa linha, mas por um outro ângulo, tá? Então, antes de entrar no método propriamente dito, aqui tem um slide de estrutura de dados, né? Assim, a aplicação desse método é em qual estrutura de dados, né? A estrutura de dados é essa, né? Se a gente pegar aqui nos níveis hierárquicos, né? A gente tem o nível zero, né? E a partir daqui a gente vai subindo para o nível um, para o nível 2 e para o nível N, né? Então a gente tem uma estrutura de nível root, né? E a gente vai descendo nas branches, né? Nas ramificações até chegar no nível folha. Então é essa estrutura de dados, né, que precisa estar dessa forma, né, que é passível de aplicação do método, né, ou de forma nativa, né, já vem de forma nativa, ou se não tiver de forma nativa, se conseguir também fazer essa estruturação, o método em si ele é aplicável, tá? Então, um exemplo aqui, né, se a gente pegar a branch 1, né, o ramo 1, poderia ser a nossa fonte de dados, né, e a gente poderia tentar fazer uma predição aqui na folha 3, né? Então, a gente poderia usar o branch 1 para predizer aqui na folha 3, mas nada impede que a gente use, né, várias subbranches nesse caminho, né? A ideia é que se você tiver, se você vai fazer uma predição aqui na folha 3, você pode usar todos esses níveis hierárquicos, né, para fazer esse processo de predição. A gente vai explicar que o método ele tem essa abrangência, tá? Então, entrando aqui já no cerne do método propriamente dito, a gente entra aqui na função custo, né, que é o principal componente aqui do framework que faz o processo aqui de otimização, tá? Então, a gente definiu uma função across entropy ponderada, né? E ela tem dois componentes, né? Essa função de entropy ponderada, né? Cross entropy ponderada, né? O primeiro componente, né, é o componente que a gente vai fazer o processo de otimização no domínio fonte, né? Então, pegando aqui essa expressão de fora para dentro, né, a gente tem aqui um somatório, né? Pensando aqui de forma intuitiva, o que que a gente está fazendo aqui? A gente está somando a cross entropy de cada nível hierárquico, né? Então, esse somatório ele vai ter uma cross entropy para cada nível hierárquico. E cada nível hierárquico, ele vai ter um peso, tá? A gente define um peso hierárquico. Por que que a gente define esse peso? Porque a gente quer saber o grau de importância que esse nível hierárquico tem na predição do nosso domínio alvo, tá? Então, esse peso hierárquico ele é normalizado,
né? E aqui a gente entra diretamente aqui na função propriamente dito de predição, né? Nessa função de predição, a gente definiu uma FMAP. Essa FMAP aqui, para ficar de forma mais geral, né? Hoje a gente está utilizando rede neural para fazer isso, mas se no futuro vier alguma outra tecnologia, outra técnica que não seja rede neural, basta utilizar, trocar a rede neural por essa nova tecnologia. Então, ele mapeia basicamente o teu dado de entrada bruto em uma representação computacional. Isso é feito hoje com rede neural, tá? E aqui a gente tem a nossa função de predição e o nosso rótulo verdadeiro, né? E foi adicionada aqui uma função de balanceamento, né, de peso, né? A ideia aqui é simples, né? Se a classe está desbalanceada, quanto mais elementos tiver daquela classe, né, mais rótulos daquela classe, ela recebe um peso menor para tentar balancear, tá? Então, isso aqui é aplicado ao domínio fonte, né? Então, a gente tenta minimizar essas cross entropy em cada domínio fonte, esse somatório, tá? E aqui a gente entra no domínio alvo, né? Que o domínio alvo, ele segue a mesma lógica do domínio fonte, mas agora a gente está num domínio único específico e com uma modificação. Vejam que aqui não tem peso hierárquico, né? O peso hierárquico como tem aqui no domínio fonte. Porque aqui, como se trata do domínio alvo, né, e a gente considera que já tem alguns rótulos disponíveis, mesmo que escasso, mas a gente tem alguns rótulos disponíveis, a gente considerou o peso um, porque a gente já sabe de antemão que esse domínio, né, ele é importante. Então a gente deixa ele já como peso um. Bom, agora aqui, uma vez explicado o método, a gente vai entrar no caso de estudo, né? Então essa metodologia a gente aplicou na tarefa de predição de epítopos, né? E um primeiro ponto, né, para a gente aplicar na predição de epítopos é ver a estrutura do dado, né? Então, a estrutura filogenética, ela é um candidato excelente para a gente aplicar isso, porque ele já segue aquela nossa estrutura hierárquica de dados, tá? Mas não só por isso, né? A identificação de epítopo é chave aí para diagnósticos e imunoterapia e imunização. Então, com aplicação aí no campo de vacinas, tá? E aqui eu coloquei uma figura do lado direito só para explicar um pouco melhor o, o, a task em si, né, para não ficar tão abstrato, né? Se a gente der uma olhada aqui, né, no meio aqui a gente tem um antígeno, né, que é o nosso patógeno, né? Veja que aqui nas laterais a gente tem os anticorpos, né? E para combater esse patógeno, né, esses anticorpos, eles se ligam nesse patógeno em uma determinada região. E essa região se chama epítopo, né? Então, é onde ele se liga e começa a drenar ali, começa a agir para tentar eliminar aquele patógeno. Então, veja que essa região de epítopo, ela pode ser linear, veja que ela segue uma linearidade aqui, ou ela pode ser conformacional. Veja que ele está se ligando não é numa linha reta como aqui, mas sim numa dobra, né? Então tem esses dois tipos de epítopo, né? No nosso caso especificamente, a gente vai trabalhar com epítopos lineares, né? O foco do trabalho vai ser em epítopos lineares, tá? E aqui a gente tem a task de machine learning, né, aplicada à predição de epítopos, né? Tem aí mais de aproximadamente 20 anos, né? E tem se tornado um padrão, né, a aplicação de machine learning e deep learning na parte de predição de epítopos, né? E a nossa ideia aqui é ir um pouquinho além de deep learning, mas dentro do campo de deep learning, aproveitar a transferência filogenética por meio de transferência de conhecimento, tá? Então, é um dos pontos, né, que a gente busca investigar e aplicar o método justamente nesse cenário de transferência de conhecimento, porque veja que é muito comum você ter
uma estrutura filogenética que você tem muito dados abundantes em nível superior e níveis inferiores menos dados, né? Então, para fazer um processo preditivo em níveis inferiores, né, se a gente consegue transferir esse dado, isso se torna um método bastante interessante para esse cenário de predição de epítopo, tá? Bom, a gente tem alguns trabalhos relacionados também, elenquei aqui alguns. O primeiro é do organismo específico. Isso aqui foi de uma aluna de doutorado do professor Felipe, né? E o primeiro ponto aqui foi que na predição de epítopos, costumeiramente é muito comum a criação de preditores generalistas, né? Então, um preditor que vai funcionar para qualquer tipo de patógeno, né? E aqui o trabalho do grupo de pesquisa do professor Felipe foi justamente criar preditores específicos, né, para cada tipo de patógeno. E isso teve um ganho significativo aqui na acurácia, predição, tá? A gente desce aqui para o EPTOP-VEC, né, que é um modelo também que foi na mesma época de desenvolvimento, né? Ele também tem um foco, ele tem uma pegada também de modelagem específica, né? Eles viram que quando faz uma parte lá de viral, quando eles fez uma predição só na parte viral, quando ele criou um modelo só para a parte viral, também teve umas melhorias, né? E aqui o EPTOP-VEC ele usa duas bases de dados, né? Ele usa uma base de dados tanto de SEC-Vector, né? Que é um baseado ali no Word2Vector para proteínas, propriamente dito, né? E características físico-químicas, né? Assim como o organismo específico, né? O organismo específico ele se baseia exclusivamente em características físico-químicas, já o EPTOP-VEC ele pega tanto característica física como também embeds de modelos focado em proteína, tá? Ainda não é sensível ao contexto, né? Baseado ainda no Word2Vector. No EPTOP-VEC há digamos assim, uma entrada mais forte no campo de Deep Learning, porque aqui ele começa a utilizar o Elmo, né, que já é um método aí bastante conhecido no campo de linguagem de Deep Learning, processamento de texto, mas ele usa um Elm aqui focado para proteína, tá? Na sequência, né, aí o SM2 ele surgiu, ele aqui o artigo é de 2023, mas em 2021 já tinha uma primeira versão dele, o SM1B, que foi um dos primeiros que a gente começou a trabalhar. Mas a ideia aqui, né, ele tomou uma notoriedade pela capacidade de representação vetorial de proteína, né, de representar características físico-químicas, estruturais, organizacionais, esse modelo, tá? Prova disso foi a utilização do BPPRED 3, né, que é, é um preditor bastante conhecido, né, tem o BPPRED 1, BPPRED 2, BPPRED 3 no campo de predição de epítopos, e ele usa já o SM2 como para geração dos seus datasets. Isso junto com tanto dados também estruturais e gerais, tá? Então, esses são os artigos, né, que a gente usou como referência, né, para aplicação aqui do método, né? E um ponto interessante aqui, né, tem um link aqui com o BPPRED-T, que usa o SM2, a gente usa também o SM2, mas a gente, como eu falei antes, a gente tentei um pouquinho uma lei não apenas no campo de deep learning, né, no sentido de uma tarefa apenas usar a representação, mas sim tentar utilizar a transferência de conhecimento nesse cenário, tá? Então, isso é uma diferença marcante que tem entre o nosso método e o BPPRED 3, tá? Bom, antes da gente aplicar o método de adaptação de domínio hierárquica, né, que aí a adaptação de domínio hierárquica, né, que, como eu expliquei antes, você pode envolver vários níveis hierárquicos superiores, né? A gente achou interessante, inicialmente, validar o Single Domain Adaptation, né? Ou seja, a gente tem apenas um nível superior e a gente quer fazer um processo de predição no nível inferior, né? Isso serve para validar se
se realmente faz sentido a transferência filogenética. Bom, se fizer sentido para um nível, a ideia é a gente aplicar para mais níveis. Então, a gente começou delimitando o trabalho em uma simples adaptação de domínio single domain adaptation, usando apenas um domínio fonte, tá? Nesse campo A aqui, tá? A gente tem um processo de tratamento de dado, que isso aqui eu já basicamente peguei pronto do professor Felipe, né? O grupo de pesquisa dele já tinha trabalhado nisso aqui. E basicamente a ideia são três fontes de dados, né? A gente tem o IDB, que tem os epítopos, né? Os epítopos rotulados, né? A gente tem o UniPro, que tem proteína, o NCBI também com proteínas e taxonomia, né? E o processo aqui que é feito de trabalho desse dado é principalmente fazendo uma junção desses dados aqui, mas uma junção no sentido de saber, olha, esse epítopo pertence a qual proteína e ele está em qual nível taxonômico, né? Isso é gerado na forma de três CSVs que eu vou trabalhar ali no bloco B. Mas antes disso, ele tem um processo que a gente precisa ter cuidado quando trabalha com proteína, que é homologia das proteínas, né? Então, são proteínas homólogas, né? Então a gente precisa separar, estabelecer um threshold para dizer, olha, aquelas que são muito semelhantes, elas ficam juntas, e aquelas que têm um grau de diferença ficam separados. Isso evita vazamento de dados, né? Então eu recebo esses dados aqui prontos, e aqui de fato no bloco B é onde realmente eu começo a aplicação do trabalho em si de predição de epítopo, tá? Inicialmente, a gente faz um processo de fine tuning, ou seja, a gente pega esse nível superior e faz um fine tuning, e a ideia do fine tuning é que em níveis superiores a gente consiga entender a task de predição de epítopos, tá? Isso aqui é gerado um modelo pré-treinado, tá? Esse modelo pré-treinado ele passa por uma geração de filtros, né? E essa geração de filtros que a gente faz a proteína completa, né? E uma vez gerado a predição da proteína completa, a gente passa por um processo de redução. Esse processo de redução nada mais é do que selecionar as regiões rotuladas de epítopo, né? E aqui um ponto que vale a pena mencionar é que a ideia do método é sempre passar a proteína completa, né? Porque quando a gente passa para a proteína completa, a gente dá mais chance para o modelo olhar para todo o contexto da proteína, tá? E aqui a gente finaliza com um random forest naquelas regiões que foram selecionadas para rótulos, tá? A gente também selecionou três preditores, né? Como eu tinha explicado antes, o BPyPrед3, o EpDOPVec, o EpDOP, que são preditores ali estado da arte, né? E a gente criou mais duas baselines internas, né? E essas baselines internas, elas servem justamente para aferir, né, e fortalecer a hipótese de transferência filogenética, né? Porque essa primeira baseline a gente não aplica o fine tune, esse passo aqui. Então, a gente viu que, de fato, se não aplicar o fine tuning, tem diferença, né? Então, os resultados ficam inferiores, só o SM2. E a gente achou por bem também, para fortalecer ainda mais a transferência filogenética, a gente criou uma base não relacionada, né? Então, a gente cria uma base não relacionada e faz e repete o mesmo processo aqui de fine tuning, né? E a gente viu que esses dados não relacionados, eles ficaram abaixo, né? Que tiveram acurácia abaixo do nosso preditor, né? O que fortalece ainda mais a transferência filogenética, né? Então, se ele ficou abaixo, que de fato ali a gente, no processo de está ocorrendo uma transferência de conhecimento quando eu uso ali os modelos que estão é, relacionados, né? Esse artigo ele está em under review, né, na genômica, proteômica e bioinformática, né? Ele está com fator de impacto 11,5
essa revista ela não está mapeada diretamente no Qualis, mas esse fator de impacto nos garante ali, né? Nem todas as revistas estão mapeadas ali no Qualis, mas as que não estão, você pode fazer um cálculo e aferir se o fator de impacto corresponde. Esse fator de impacto nos deixa aqui como com um rótulo A1 com uma certa folga, tá bom? Bom, aqui os resultados do Single Domain Adaptation, né? A gente utilizou 8 métricas para aferir esses resultados. A gente utilizou um teste estatístico de Wilcoxon, justamente para ver se de fato esses resultados são significativamente relevantes, com um fator de correção de FDR, de correção de Benjamin Hockenberg, tá? Bom, a gente utilizou 20 datasets que a gente comparou com o BPyPred 3, EpiDope, EpDopeVec, SM2 e NPTransfer, tá? O EpDopeTransfer, que é o nosso método, né, ele superou, né, a maioria dos preditores, né, principalmente nas métricas chaves, né, então AUC, acurácia balanceada, F1, MCC, né, com algumas exceções ali para PPV e sensibilidade, tá? E aí eu trouxe um destaque aqui de dois organismos, Filoviridae e do Plasmodium falciparum, que de fato, né, eles tiveram um MCC muito alto, né, então isso aí seria interessante até para a predição desses dois organismos, né? Eles se destacaram bastante, tá? Na predição desses dois organismos. Tá? E a gente fez uma análise também, né? Na época que a gente começou a trabalhar, a gente estava com SM1B, né? Saiu ali em 2021. E mais recentemente, ali em 2023, saiu o SM2, né? Então a gente refez, né? Todo o método, né, aplicando o SM2, né, servindo como modelo de base, né? E a gente viu que não teve diferença significativa, né? Então eles ficaram na mesma, tá? Inclusive isso aqui foi um pedido, foi um questionamento dos revisores, né, da revista, né? E a gente aproveitou já para fazer isso e incorporar também a tese, né? Responder a revista e incorporar isso na tese também. Ok, aí aqui a gente entra na adaptação de domínio hierárquica propriamente dito, né? Então veja que a gente, até aqui, a gente trabalhou apenas com o domínio fonte, adaptando para um domínio alvo. E aqui a gente começa a fazer os experimentos para adaptação de domínio hierárquica, né? Para a gente fazer isso, daqueles 20 datasets, a gente selecionou três datasets para fazer esse teste. Porque esses três datasets, depois que a gente testa eles, a gente descarta, né? Porque a gente vai olhar os resultados e vai mexer no, fazer ajuste nos parâmetros ali de treinamento. Então, são realmente três datasets que são usados, mas são descartados depois, né? A gente não metrifica eles porque a gente já usou ali no processo de validação da metodologia, né? Então, foi o Bordetella pertussis, o E. coli e o M. tuberculose. E esses organismos, eles não foram, esses táxons, né? Eles não foram escolhidos de forma aleatória, né? Então, nos resultados, a gente viu que o Bordetella pertussis, né, no single domain adaptation, ele tinha um resultado moderado, né? A gente viu que o E. coli, ele tinha um resultado muito bom e o M. tuberculose um resultado muito difícil, né? Então, a gente tentou balancear ali com táxons mais difíceis, menos difíceis e mais fáceis, né? E a gente, para fazer isso, a gente escolheu uma rede neural SM2 de 8 milhões de parâmetros com 6 encoders, né? É, diferentemente do modelo do Single Domain Adaptation, né, que era um modelo maior com 33 camadas de redes neurais e 650 milhões de parâmetros, aqui a gente achou por bem pegar o menor modelo possível da família, né? Até porque, como a gente vai estar trabalhando com muitos níveis hierárquicos, tem um custo computacional disso. Então, a gente pegou o menor modelo da família. E o menor modelo da família, ele tem 6 camadas neurais e a gente adicionou uma camada aqui de classificação. Tá? E um primeiro ponto que a gente realizou foi o seguinte, foi tentar descobrir o número de camadas treináveis, né? Então, veja, né? Como é que a gente vai estabelecer é, quais camadas ficam congeladas e quais são
treináveis, né? Para estabelecer isso com esses três táxons, a gente adotou a seguinte metodologia, né? A gente descongelou a primeira camada, né? E fez o processo de predição nos três organismos, nos três táxons, e viu os resultados. E a partir do e a gente ia vendo que ia dando um underfit, né? O modelo não tinha aquela capacidade de aprender, né? Então, à medida que a gente foi dando mais complexidade ao modelo, ou seja, a gente foi descongelando outras camadas, né? Até descongelar a quarta camada, né? Quando a gente descongelou a quarta camada, isso mantendo sempre o número de trials fixa, tá? A gente fixou em 5, até porque quando a gente está avaliando um parâmetro, a gente avalia apenas ele e deixa o restante todo fixo, tá? E a gente viu que quando chegou na quarta camada, a gente conseguiu ter um resultados satisfatórios para os três taxons. Então a gente fixou em quatro camadas. E o número de trials a gente já tinha fixado antes em 5. A gente tentou alterar, né, aumentar ou diminuir, mas a gente percebeu também que à medida que a gente aumentava ou diminuía, refletia negativamente em algum desses taxos, né? Então a gente manteve apenas 5 trials nesse primeiro momento, tá bom? Bom, e aqui a gente aplicou, né? Agora aplicou também na predição de Pitbull, né? Para 17 taxons, né? Veja que a gente queimou aqueles três primeiros para definir a metodologia, né? E a gente definiu uma baseline, né? Que a baseline, inicialmente, ela é uma baseline simples, né? A ideia da baseline é o seguinte: olha, se você tem vários níveis, você faz o seguinte, né? Você ignora os níveis e treina como se não existisse nível, né? Diferentemente do nosso método que está dando um grau de importância, né? Aquele peso W lá, que é o grau de importância para cada nível, tá? E a gente usou o SM2, 8 milhões de parâmetros, né? Como eu falei antes. E a gente viu, né, novamente, que o Epitope Transfer, ele superou significativamente a baseline, né, na grande maioria das métricas, com algumas exceções para P, PV e especificidade, tá? Novamente, teve dois organismos que se destacaram bastante, né? O Filoviridae, né, com MCC de 0,59 e o Mononegavirales, né, com MCC de 0,48, né? Mostraram um desempenho muito alto. Tá. Algo que a gente fez, né, e é bem natural, não está aí na tese, nessa primeira versão da tese que eu entreguei, né, mas a gente fez uma comparação do HDA, né, com SDA de 8 milhões de parâmetros, né. E então, a gente percebeu que, apesar de ter ganhos, né, numéricos, né, o HDE visíveis, né, mas quando a gente rodou o teste estatístico, a gente percebeu que apenas em A ou C teve um ganho estatisticamente significante, né, de 0,01, 0,9. Tá? E o que que a gente acredita que pode ter sido, né, uma suspeita, né, no Hierarchical Domain Adaptation, né, a gente fez uma subamostragem ali do dataset. E essa subamostragem, ela foi feita justamente por questão de recurso computacional, né? Então, trabalhar com todos os dados ia demorar bastante, exigia um recurso computacional bem maior. Então, a gente fez um processo de subamostragem, tá? Esse processo de subamostragem, ele tentou manter sempre que possível um balanceamento entre as classes, né, positivo e negativo. Mas claro, né, quando a gente reduz isso, né, a gente pode ter ali subrepresentado, né, a hierarquia, né? O ideal mesmo era ter rodado usando todos os dados hierárquicos, né, para ter um resultado mais fidedigno, né? Então, isso foi uma limitação que a gente vai abordar em trabalhos futuros, tá? Um outro ponto que a gente viu, agora aqui considerando só o Single Domain Adaptation, é que ele teve uma performance, apesar de ele ter tido um resultado muito bom na vasta maioria dos taxons, né?
teve dois táxons, né, o SARS-CoV-2 e o M. tuberculosis, que ele foi ruim quando comparado com a baseline, né? Isso aqui a gente não aprofundou o porquê disso, né? Por que que esses dois táxons, eles não tiveram um resultado ruim, né? Então isso aqui foi uma limitação que a gente também certamente vai abordar em trabalhos futuros, tá? Bom, realizações, né? E aqui é um resumo aqui do que a gente fez nesse período de doutorado, né? A gente começa aí com a publicação do Layout QT, né? Que foi com a minha colega de doutorado, a Patrícia, né? E a ideia aqui é fazer um processo de classificação usando eh, estrutura visual, né? Incorporando na predição estrutura visual, né? Então a gente publicou ali em 2023, ele é Qualis A1. A gente fez uma submissão no ano passado para o Genomic Proteome e Bioinformática, em 2024, né? E como eu já tinha falado, o fator de impacto de 11,5 atualmente está under review. Mas tem também um pré-print que a gente deixou no bioRxiv. A gente tem uma extensão, um resumo expandido, né? Que esse resumo expandido ele foi aceito na Conferência de Sistemas Inteligentes para Biologia Molecular, agora neste ano, né? E o professor Felipe foi lá fazer a apresentação oral na Inglaterra. Tem um capítulo do livro que eu vou escrever junto com o professor Felipe, né, de redes neurais artificiais, né, e na série de métodos em biologia molecular, né, que a gente vai escrever agora em outubro, né, e vai aproveitar bastante ali o conteúdo da tese. E um segundo artigo, né, um terceiro artigo em andamento, né, que é o artigo realmente da generalização, né, Hierarchical Domain Adaptation, né. Eu digo aqui já em preparação porque muito a gente já testou, né, ele fez algum, já tem na tese resultados, né, mas provavelmente a gente talvez inclua uma nova tarefa, né? Então a gente tem predição de epítopo e nada impede que a gente inclua um novo domínio para validar também um método de adaptação de domínio hierárquica numa outra task. E por fim, trabalho futuro, né? Um primeiro desafio que a gente vai enfrentar e que a gente percebeu é melhorar o processo de otimização, né? Como eu falei para vocês, a gente utilizou apenas 5 trials, né? E o ideal era que a gente pudesse ali usar mais trials de tal forma que não desse overfitting no modelo, né? A gente não encontrou esse ponto ótimo ainda. A gente tentou utilizar um artigo para fazer isso, mas também não foi bem sucedido. Então, um trabalho futuro seria justamente como um método de otimização que a gente consiga parar em um ponto próximo ali do ótimo, né? Que o modelo não teria overfitting e nem underfitting. Um segundo trabalho natural aqui que a gente faria é evoluir o método para completamente não supervisionado, né? A gente está utilizando, o método a gente aplica ainda, né? Partindo do pressuposto que o domínio alvo ele é escasso, mas a gente considera que ainda tem dados ali no domínio alvo. Então, uma ideia é evoluir para o cenário em que a gente tenha zero dados não tenha nenhum dado rotulado no domínio alvo e mesmo assim a gente consiga fazer a aplicação do método, tá? E por fim, adicionar interpretabilidade, né, nas regiões que mais influenciaram a predição, né? Então, algo que a gente julga que pode ser interessante, né, quando a gente alimenta, dando como exemplo o estudo de caso que a gente fez, né, que foi no âmbito da biologia, mas ele pode ser em qualquer outra área do conhecimento, né, quando a gente entra quando a gente insere a entrada na rede neural, a gente sai com todo o contexto de predição, né, e seria bem interessante, né, se aqueles pontos onde foram preditos, né, a gente pudesse
entender quais regiões mais influenciaram naquele ponto específico de predição, né? Se a gente pensar na parte de epítopo, né, um determinado aminoácido ele pode ter sido predito como epítopo ou não epítopo, mas quais regiões da proteína mais influenciaram para que ele pudesse ter tido essa predição, né? Isso aí pode ser interessante porque é uma tentativa de investigar ali, por exemplo, no caso de predição de epítopo, quais são os mecanismos subjacentes ali que poderiam estar relacionados, ter influenciado essa predição de epítopos, né? É claro que isso aqui seria um trabalho multidisciplinar, né? A gente aqui, como na área da computação, a gente chega até um ponto, né, e dizer, olha, foi predito aqui como um, né? E essas regiões que mais influenciaram a predição, existe alguma explicação biológica para isso, né? Então, um bioquímico, um biólogo aí poderia estar auxiliando num projeto multidisciplinar. E aqui são as referências e a gente finaliza por aqui, tá bom? Beleza. Tá bom, tá. Melhorou, né? Comparando com semana passada, né? Você fez o que eu tinha falado. Pera, Você quer parar a gravação, Theo? Só para vamos ver, parar. só para Eu ver fiz umas quanto tempo ficou. anotações. Tá, peraí, deixa eu ver. Mas passou um pouquinho, né? Mas. Passou de 30? De 30, né? Passou um pouco. Deixa eu Ah, ver aqui. daqui já é Parar. quase.